Senhor Jesus, e como nós estamos falando sobre os livros da Bíblia, nós vamos começar por isso, né? O nosso estudo, né, sobre esse tema, caçadores de tesouro, não vai ficar limitado só a decorar, a memorizar, né, a ver aí os livros da Bíblia. Não, esse é só o primeiro módulo. Nosso primeiro módulo desse estudo é sobre os livros da Bíblia. Então você vai ver muito ainda aí, né, sobre os livros da Bíblia, mas nós teremos outras coisas. Então, os caçadores de tesouros, porque primeiro você vai ganhar um mapa, e aí você não vai saber manusear o mapa. Aí depois que nós terminarmos esse módulo, né, dos livros da Bíblia, aí nós vamos ver. Agora eu sei ler o mapa, e agora nós vamos ver como nós vamos passar também sobre este reino dos céus, que é semelhantemente como um tesouro escondido, tá bom? Então, nós falamos aqui sobre você já ir pensando, adaptando. Esses primeiros vídeos é para saber o que nós vamos abordar, né, sobre este assunto dos livros da Bíblia. Então, para você já ir aí, né, convidando mais alguém para participar. E eu quero falar com você, tia e tio do Ministério Infantil. Tia, eu caí de paraquedas. Tia, eu comecei esse ano. Tia, já tem muitos anos. Mas é tão difícil, o tempo tá tão corrido, como que eu vou decorar? A minha cabeça, tia Michele, anda deste tamanho, né? Eu estou andando aí com as crianças e estou fazendo isso pela misericórdia, porque é muito problema. Em como que eu vou decorar? Mas vamos devagarzinho, como eu disse, cada um tem o seu tempo, as crianças também, incentivos, nós vamos começar. E aí, lembra que eu falei sobre o profeta Ezequiel? Abra sua Bíblia no profeta Ezequiel. Ezequiel, né? Muitos vão descobrir que aquele nome daquele colega, de alguém que ele conhece, é um livro do nome da Bíblia, naquele momento. E muitas pessoas que descobrem isso são novos convertidos ou não, né? Já professam a fé, mas ainda não entendem. Então, olha quanta coisa ainda falta se aprender. Então, sobre o profeta Ezequiel, e aí nós vamos ler Ezequiel. Ezequiel teve várias visões. E quando nós falamos profeta Ezequiel, nós só lembramos do Vale de Ossos Secos. Mas ele teve muitas outras visões. E o Vale de Ossos Secos parece que fica ali mais fácil pra gente, né? Porque já ouviu bastante, então a gente imagina aquele vale. Agora, as outras visões dele já ficam um pouco mais complicada. E eu fiz esse visual de Ezequiel para falar com as crianças sobre, né, o tema mergulhando em águas profundas, águas que purificam, águas purificadoras. Então, mesmo tão difícil o versículo, se você for ver, e como que isso pode ser passado para as crianças e passado para nós. Então, tia e tio do Ministério Infantil, agora eu quero conversar com você. Ezequiel teve uma visão. Ezequiel 47. Ele viu o templo. E quando eu falo, olha criança, nós estamos em um templo. E se você não estiver ali dentro do templo, você fala, porque hoje nós só às vezes escrevemos, perdão, templo sede, né? Congregação, templo sede. Mas ali nós escrevemos, as crianças não vão parar. Antigamente nós chamávamos de templo, às vezes. Então você vai falar, Ezequiel teve uma visão do templo. Crianças, o templo é como se fosse a igreja de hoje, né? A igreja, né? Ele viu. E do templo saía rios, né? Saía águas, perdão. Saía águas que se transformavam em um rio, ia correndo, né? Então, a água, e Ezequiel viu isso. E sabe que você viu como que é difícil o versículo? Dá para você ler o versículo que você vai fazer assim, os adultos, e as crianças, por quê? Não estão entendendo. Mas olha que eu vou explicar para vocês. Deus sempre dá explicação para nós. E aí nós vamos falar, olha, aí Ezequiel viu, e aí ele foi medir, estava medindo, e ele foi e entrou naquela água, né? E eu também tive que tomar muito cuidado, que eu pensei assim, você tem que saber como você fala, porque senão as crianças vão achar que se ela for num lugar fundo, tem tudo isso também, então nós temos que pensar, né, nas crianças. Mas aí eu falei, era uma visão. E aí ele pisou. Aí, onde tá batendo aqui, ó? Então, eu entrei no Ministério Infantil, por acaso, caí de paraquedas. Nunca é por paraquedas, viu? É algo que tem pra sua vida.
talvez, né, você vai fazer uma coisa ou outra. Eu costumo dizer que eu não sei coreografia, muito difícil para mim, né? Mas tem aquela tia que está no Ministério Infantil que o mar dela, né, como estamos falando de água aqui, a praia dela é a coreografia, né? A outra é a organização, a outra é o amor. Então cada um tem, né? Então você não caiu, aí você vai ficar só aqui. Ah, tá. Então você caiu aí de paraquedas, mas você não quer se especializar. E no que se especializar é aprender mais da palavra de Deus. Você quer ficar aqui, ó, nessa água rasa, batendo só no pé. Aí Ezequiel andou mais naquela visão. E aí ele foi, ó, e foi até os joelhos. Tá bom, afundou um pouquinho mais, não foi? Então, quando eu falo para vocês, você sabe? Então você vai falar assim, minha cabeça tá muito cheia, mas você quer ficar só na água rasa? Ah, então tá bom, vamos começar. Aí você tá aqui, ó, com a água pelos joelhos. Tá bom, Ezequiel? Não tá bom, não. E aí ele foi mais fundo. E quando ele foi mais fundo, as águas davam aqui, ó, né? Quase no ombro dele. Ainda dava pé. Ainda dava pé. Então ele já não está mais na água rasa, né? Ele já não está mais no raso, ele não está mais na canela ali, né? No tornozelo, ele não está mais no joelho, já está aqui, por aqui. Mas será que para Deus só isso tá bom? Não. Deus quer que a gente mergulhe em águas profundas, que nós saímos aí da beirada e ó, viu? Mergulhamos na água. Jesus disse: Eu sou a água da vida. Olha só. Então você é tia, tio do Ministério Infantil. Ah, eu tô pensando, e às vezes já tem tempo, mas mergulhe. Entendeu? Eu quero convidar você para fazer isso comigo. Vamos aprender, vamos decorar o livro da Bíblia, os livros da Bíblia. Então, se você tá aí, ó, com seus pezinhos, se fosse numa piscina, você estaria aí batendo. Deixa eu fazer com a outra mão, que ela tem mais firmeza. Você tá aí na beira da piscina só batendo os pezinhos. Deus não quer isso, Deus não quer você na água rasa aqui, ó. Deus, aí você fala, ai, tá bom então, eu vou um pouquinho mais. Não tá bom ainda. Aí você fala, então tá, vou um pouquinho mais nesse ministério. Ah, mas não tá bom ainda. Deus nos chamou para mergulhar em águas profundas, para mergulhar na palavra dele, para mergulhar no ensino da palavra dele. Não deixe suas crianças aqui ó, na água rasa, mergulhe com elas nas águas profundas. Jesus nos chamou para isso. Então, quando eu chamo você, vamos aprender os livros da Bíblia, então não fique na água rasa. Então, olha, eu não sei muito bem, eu entrei agora, eu sou até novo convertido, nova convertida ainda, mas venha mergulhar em águas profundas. Então, mesmo peça a Deus, Senhor, me dá esse tempo aí para que eu possa decorar. Você vai ver como isso vai fazer a diferença. Porque você, a partir de agora, né, você já deve ter percebido isso, ou não. Mas quando um pregador, quando alguém falar, abra sua Bíblia para fazer uma leitura, nós temos aqui na nossa igreja a leitura oficial, então vamos abrir a nossa Bíblia para fazer a leitura oficial em tal lugar, você vai ver. Olha para o redor, tem muita gente assim, e muita gente que não acha, e aí só fica assim, ou fazendo de conta, e só ouvindo o que fala. Então não sabe se está escrito realmente aquilo. Então não vamos ficar em águas rasas, vamos mergulhar em águas profundas.